Glórias a Deus. Que Deus te abençoe nesta hora. Castelo forte é o nosso Deus. Esse hino composto por Martinho Lutero, há mais de 500 anos atrás. E eu quero falar nesse vídeo sobre a Reforma Protestante, que você possa entender a palavra de Deus e também comemorar. No dia 31 de outubro comemora-se o dia da Reforma Protestante. Por que comemoramos? Porque foi nesse dia que este homem, chamado Martinho Lutero, se levantou, cheio do Espírito Santo, para combater os erros que estavam dentro da Igreja Católica. Veja o que Deus faz. O inimigo, às vezes, ele vem com as suas astúcias cruéis, como diz este hino, para querer introduzir o erro. Porque um homem chamado Constantino, um imperador, se levantou dizendo que não havia mais perseguição contra a igreja. Ele se infiltrou dentro da igreja e começou então a trazer o erro dentro da igreja. O que ele colocou? Adoração a Maria, primeira idolatria colocada dentro da igreja, aos apóstolos também de Cristo que morreu, que foram mártires também, e começou a trazer uma nova visão, e que a igreja ela tinha que ter centralizada em Roma, que tinha que ter um líder que seria o bispo, que era chamado carinhosamente pelas pessoas de papai, que significa papa em italiano. Então eles introduziram este líder e os outros seriam direcionados por ele em todo o mundo. E também que a Bíblia Sagrada ela só poderia ser lida por ele, ficava num lugar lá secreto que ninguém podia ter acesso. Então as pessoas não conheciam e o povo perece por falta de conhecimento. Mas em 1517, depois de Cristo, este homem chamado Martinho Lutero fez a Reforma Protestante, protestou contra o erro que havia dentro desta igreja. Por quê? Porque as pessoas que morriam e eram pobres eram condenadas ao inferno segundo os seus ensinamentos, as indulgências em que o homem, o senhor feudal, aquele que tinha posses, quando morria pagava para que eles fizessem uma missa lá de 7º dia para que essa alma fosse salva. Mas o camponês que não tinha dinheiro ia para o inferno. Quer dizer, ia tanto o rico como o pobre, porque a mentira permanecia desta forma, porque não se compra com dinheiro a nossa salvação. A nossa salvação se adquire através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus, que não depende das minhas posses para que eu seja salvo, mas que eu receba como meu único, exclusivo e suficiente Salvador da minha alma. Então Martinho Lutero começou a protestar e começou a ser perseguido. E ele escreveu diversas partes da Bíblia em diversos idiomas, dialetos, e foi espalhando, e as pessoas começaram a ter o conhecimento da palavra de Deus. Quando no passado éramos chamados de protestante, hoje somos chamados de evangélico, mas é por causa disso, porque Martinho Lutero protestou contra os erros que estavam dentro desta igreja. E quando a palavra de Deus ela é proclamada, ela é falada a verdade, as pessoas são libertas. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Martinho Lutero fez a Reforma Protestante naquele dia. E nós já hoje comemoramos, no dia 31 de outubro, 503 anos da Reforma Protestante. 503 anos que a verdade começou a ser pregada novamente. A mesma verdade que foi pregada pelos apóstolos. Não pense que essa igreja que está aí, que é chamada Igreja Apostólica Romana, ela não tem nada de apostólica, porque ela não tem o ensinamento dos servos de Deus que ensinaram a verdade. Hoje, se o povo é enganado, existe no mundo inteiro uma idolatria, a idolatria sobre a mãe de Jesus, sobre os apóstolos, sobre diversas pessoas que morreram, que eles então fazem virar santos. É tudo engano de Satanás. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então, assim como Martinho Lutero protestou, eu também protesto através deste vídeo. Não aceite este erro na tua vida, mas leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Se você ler, você vai encontrar tudo o que você precisa. Você vai encontrar os ensinamentos do Senhor Jesus. Você vai encontrar aquilo que a Bíblia condena.
para que você faça a vontade de Deus e não a vontade de homens. Eu não estou aqui pregando a minha vontade, estou falando a verdade da palavra de Deus, segundo o que Martinho Lutero também entendeu naquela época, porque ele era também um dos líderes lá, mas ele viu o erro e ele então protestou e escreveu este hino: Castelo forte é o nosso Deus, e este hino cantado até hoje. E nós comemoramos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por ter levantado este homem, cheio do Espírito Santo, para pregar contra os erros daquilo que as pessoas estavam praticando e até mesmo praticam até hoje. Grande será o juízo contra estes homens que fizeram este erro dentro da igreja e levaram as pessoas ao engano. Mas nós, como servos de Deus, como hoje chamados evangélicos, mas somos protestantes. Por que protestantes? Porque protestamos contra o pecado e estamos falando a verdade da palavra de Deus. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Só existe uma porta, Jesus Cristo. Só Ele salva. E nós não precisamos de dinheiro para comprar a nossa salvação, porque foi paga com o sangue precioso do Senhor Jesus. Ele pagou a nossa eternidade e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus e apresentou-se vivo aos seus apóstolos. Jesus não está crucificado numa cruz, Jesus está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Receba no teu espírito, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.